Ela surgiu na África e se disseminou por todo o planeta. Há pelo menos 12 mil anos, os humanos chegaram na América e foram se estabelecendo em diferentes lugares, adaptando-se e criando diferentes culturas como forma de se alimentar, comunicar, morar e fazer as demais atividades necessárias para viver. Durante milhares de anos, as pessoas que viviam na América perderam contato com as que viviam em outros continentes. E, há cerca de 500 anos, os homens que viviam na Europa redescobriram uma forma de chegar na América. Estes europeus nada sabiam das diferenças culturais dos habitantes do continente e, assim, passaram a chamar todos de índios. Não se sabe ao certo a população do continente quando iniciou a chegada dos europeus. Algumas estimativas falam em mais de 100 milhões de pessoas, distribuídas em milhares de comunidades com línguas e culturas diferentes. Os europeus vieram para a América em busca de riquezas como o ouro, a prata e o pau-brasil, por exemplo. Para eles, estas terras eram colônias de onde as riquezas seriam retiradas para serem levadas para a metrópole. No entanto, para o trabalho duro, queriam utilizar a mão de obra dos indígenas e, para obrigá-los a isso, utilizar uma tecnologia ainda não existente por aqui: as armas de fogo. Na região onde hoje fica o Rio Grande do Sul, provavelmente os primeiros habitantes tenham sido os sambaqueiros. Mas na época que chegaram os europeus, essa cultura já tinha sido abandonada, restando os indígenas que hoje conhecemos como minuanos, charruas, guaranis, xoclém e caigangue. Esta região estava localizada na fronteira sul do que os europeus delimitaram como o Império Espanhol e o Império Português na América. Por esta situação de fronteira, as pessoas que aqui viveram passaram por inúmeras disputas e guerras, sejam elas entre índios e europeus, mas também entre os próprios europeus e os seus aliados indígenas. Para conviver nesta sociedade colonial, todos tiveram que se adaptar. Com os índios não foi diferente. Existia mesmo com a presença dos espanhóis, ela vem do interior do continente, né, particularmente de Assunção. E aí que está, desde a chegada dos espanhóis ao território, o estabelecimento do IRAL, a fundação da própria cidade de Assunção, os índios já começam a entrar em contato com os espanhóis e se dão conta de a receptividade não era idêntica de lado a lado, ou seja, os índios foram muito mais receptivos, preocupados com a questão da reciprocidade, ela não foi contemplada na mesma medida. O estabelecimento das encomendas em 1556. Ali então a relação já não era, vamos dizer, das mais tranquilas, ainda se dava em função da aliança por amizade, entrega de mulheres, em questão do cunhadasco, né? Vai partir de uma relação mais violenta e esses guaranis vão muitas vezes se insurgir. Há uma série de rebeliões quinhentistas protagonizadas por guaranis nessa região e exatamente em função dessa situação bastante explosiva que se dá, inclusive rebeliões com característica de resistência ativa, de contrariedade ao colonialismo, é que vai surgir a presença das companhias religiosas a fim de tentar pacificar a região, porque estavam todos alvoroçados, né? E, portanto, a iminência de uma rebelião de grande envergadura que pudesse, inclusive, colocar em xeque a presença espanhola era muito presente. Há que se levar em conta que essa é uma sociedade na qual o peso majoritário é dos guaranis. Houve um processo de guaranização dos espanhóis. Majoritariamente tem indígenas nesse quadro e na região houve uma forte mestiçagem, na qual os colonizadores vão depender basicamente de alimentos que os guaranis fornecem, das próprias mulheres são fornecidas e principalmente vão depender também dos conhecimentos dessa população. Então aqui um quadro que não vai ter tanto uma ocidentalização dos índios, mas uma guaranização dos colonizadores. Então as reduções, o processo de missionarização se insere dentro das políticas hispânicas, na qual os índios vão vendo isso uma alternativa a fugir dessa, vamos dizer, resistência mais dura, uma resistência, né, ativa, para uma outra resistência que é chamada de resistência adaptativa, buscando um outro espaço de reconstrução das suas tradições, dos seus valores, ou seja, o Nhandericô Guarani adaptado aos parâmetros coloniais. Os Guarani tiveram uma
participação importante com mão de obra, tanto nas empresas coloniais, particularmente na extração da erva mate, que era um dos principais produtos da região, né? Tanto é que muitos trabalhavam na famosa mita gerbateira, né? Ou seja, era uma espécie de trabalho forçado nos ervais dos conquistadores, e exatamente os jesuítas se deram conta, quando chegam no Paraguai, a ordem vai chegar no Paraguai no final do século XVI, mas só se estabelece enquanto província, né, em 1609, que a possibilidade de conseguir algum êxito evangelizador, que a catequese, né, lograsse resultados positivos, estava na dimensão de os índios serem poupados da prestação de trabalho. Ou seja, não que eles não trabalhariam nunca, trabalhariam para a ordem, trabalhariam para o Estado colonial, vamos chamar assim, mas quando os jesuítas permitissem. Então, nesse sentido, eles vão trabalhar muito em determinados serviços, como, por exemplo, a questão das obras públicas, construção de algumas fortificações na região, vão participar da defesa das fronteiras também, particularmente diante da iminência de alguma invasão estrangeira, que na verdade nunca aconteceu, mas mesmo para pacificar contra parcialidades indígenas ainda belicosas que acomediam os principais núcleos urbanos. A gente tende muito a valorizar a formação de uma milícia indígena. Essa questão da milícia está muito relacionada ao próprio quadro dessas fronteiras, particularmente dessas reduções que os jesuítas fundam no Paraguai, que estão numa área limite entre os impérios espanhóis e o império português, e essas reduções, para conseguirem, né, lograr êxito, para prosperarem, uma condição foi que os jesuítas solicitam, particularmente Antônio Ruiz de Montoya, solicita armas de fogo. É que a defesa dessas fronteiras feita pelos índios fez com que eles participassem mais ativamente dessas ditas batalhas, foi um elemento que atraiu os índios também para permanecer dentro dessas reduções em boa medida, mas foi uma concessão ímpar e única dentro da América Hispânica de índios armados para a defesa de fronteira. Sabe-se muito bem que o êxito desse trabalho evangelizador se dá por três elementos, né? As características do Paraguai, qual seja, né, uma área que tem população semi-sedentária e não tem os minérios, a questão da própria pedagogia inaciana, né, que é uma pedagogia que já se adapta às características das populações a partir da própria experiência na América Portuguesa, a partir da presença de Manuel da Nóbrega, depois do próprio Anchieta, e particularmente a questão da etnia, vamos colocar assim, né, desse grupo que a gente chama genericamente de guaranis, que além de ser uma sociedade marcada pelo ritual, pela própria questão da palavra, vão ver nessa associação dos jesuítas, nessa parceria, uma possibilidade de se reestruturarem e superarem os processos de desestruturação que estavam sendo acometidos, particularmente na questão da mão de obra para as encomendas ou da pressão dos bandeirantes. Então, foi fundamental a participação. Seria impossível 2, 3 jesuítas controlarem esse grande número de indígenas. A questão da escrita foi uma estratégia para a conversão, havia uma necessidade de falar o outro, teria que se falar na sua própria língua. Nisso, os missionários que vêm para o Paraguai vão se valer já dos catecismos, das artes, dos vocabulários que foram produzidos na América Portuguesa, particularmente o trabalho do próprio Anchieta, que serviu de base, né, para eles poderem se comunicar com esta população indígena. Portanto, a redução não foi apenas uma redução no sentido da redução física, mas foi um espaço de recriação de tradições indígenas ajustada ao parâmetro colonial enquanto tal. E nesse sentido a gente vê que a participação dessa elite é fundamental, porque ela esteve envolvida desde o gerenciamento interno, seja na questão da organização da produção, mas também na questão do estabelecimento de tratados de paz, nas negociações de fronteira também. Portanto, teve um papel muito ativo. E quando a gente pensa a partir desse prisma, a gente vê que esses guaranis não eram apenas, né, marionetes à mercê do interesse dos jesuítas. Muitas vezes fizeram valer sua vontade. Foi possível, então, esse desenvolvimento material e que causou muita surpresa, inclusive, aos governadores de Buenos Aires quando visitavam as reduções, porque estavam conta que não eram aldeias, eram verdadeiros núcleos urbanos que rivalizavam em termos de qualidade material com os próprios centros urbanos, como foi Buenos Aires, posteriormente Montevidéu. Eram cidades de índios, é isso que nós estamos falando. Quando se fala em redução, estamos falando de cidades indígenas. Mas depois da própria questão do conflito que se dá em função da demarcação de terra, do Tratado de Madrid,
vai começar um processo lento, mais constante de abandono dessas reduções, mas não um esvaziamento completo. Muitos vão se dar conta que, olha, a maneira que eram conduzidos os assuntos não está sendo a mesma maneira. A proposta dos portugueses, como o próprio Gomes Freire de Andrade, para que eles venham para o lado, né, português, muitos vão acabar parando na Aldeia dos Anjos, mas é muito constante a referência na documentação de que muitos vão para Rio Pardo, Rio Grande ou Porto Alegre, atraído pelas possibilidades, né, que essa sociedade que está em estruturação oferece a eles, ou porque não estão mais interessados em seguir acatando as ordens dos jesuítas, uma vez que a relação com os jesuítas foi abalada em função, né, do desfecho bastante trágico, atabalhoado que se deu. Há um abandono, mas elas não se esvaziam completamente, a ponto que sabe-se que quando elas são incorporadas ao espaço, né, português, ainda tinham 14 mil, portanto não é esse esvaziamento. E tampouco voltam para as matas, como foi apregoado pela historiografia, sobretudo essa historiografia jesuítica aí, né, preocupada em exaltar os trabalhos da ordem, porque era um grupo já acostumado com a vida urbana e que muitos vão seguir nas reduções, tentando ainda, né, manter suas posições de mando, particularmente a elite. O quadro vai se agravar quando surgem os administradores que vão estar interessados mais em enriquecer através do trabalho dos índios do que a própria melhoria desses espaços. É um processo de dispersão que se dá no território, mas muitos desses nem sempre vão bater nessas cidades, né? Alguns vão construir outros núcleos, é o caso que sabe-se de São Borges de Iri, ou então a própria Capela de Santa Maria, na qual a população indígena já ciente das ofertas portuguesas de atração, por outro lado, né, de tentativa de conseguir alianças, acabam se estabelecendo em núcleos urbanos também, alguns, né, semelhantes às reduções. Há quem diga que só quando há uma autorização por parte de um funcionário, de uma autoridade, é que tem esse direito. Os índios não viam muito essa necessidade, uma vez que eles consideravam o gado como seu e das suas instâncias, afinal de contas já estão ali há mais de um século. Mas que esse cerceamento do espaço, sem dúvida, vai levar eles a terem que buscar outras alternativas, porque senão vão ficar à mercê desses saqueadores. E a gente sabe que isso fica muito claro também por uma documentação produzida pelos próprios índios, que por vezes não convivem também com essa população nômade que percorre o território, porque eles têm uma outra pauta cultural, que é de serem semi-sedentários, de estarem acostumados a ter um local de residência. Enfim, eles saem, mas voltam, não ficam, não é só numa errância nesse território. Mas sem dúvida que a concessão das Seis Marias vai criar um certo cerceamento e vai definir que outros estão no território de um ou de outro. Antes isso praticamente não existia, né? De fato, o que tem que se resgatar é essa participação bastante ativa em conflitos de fronteira. Nunca vamos esquecer que o que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul, durante o século XIX, esteve envolvido em 5 grandes conflitos, né? Seja aí desde das batalhas, das guerras orientais, seja na Cisplatina, seja na Guerra do Paraguai, seja na Farroupilha ou depois na própria Federalista, né? É impossível imaginar que os índios estiveram ali e não compareceram em algum momento, né? Na Farroupilha houve a formação de corpos de lanceiros guaranis de 80 a 90 homens. É uma milícia bastante expressiva, não é pouca gente. Pra vocês terem uma ideia, quando a capital é tomada aqui, quando chegam, se diz que tinha entre 80 e 90 homens, e onde havia negros, libertos e índios. Os guaranis estão presentes. Acredito que também charrúas e minuanos em alguma medida, não sei se formando um corpo de lanceiros ou uma milícia à parte, mas se a gente for ver, já em 1832, antes da eclosão da guerra, os generais, né, estão dizendo, olha, tira esses índios da fronteira. Havia um corpo, uma milícia indígena, onde hoje é a região missioneira, e havia o receio que os caudilhos orientais acabassem pegando esses caras. O Nicolau do Rio Pardo foi constantemente recrutado soldados para participar dessas milícias aí. Isso fica bem claro, tanto é nas memórias do administrador. Eles dizem, olha, o aldeamento funcionava muito bem até 35, quando muitos foram sacados das suas fileiras para trabalhar na guerra, para atuar com soldados, tanto do lado de dos caramurus, quanto do lado dos próprios farroupilhas. Então a gente não pode cair naquele alinhamento automático, né? Na Guerra do Paraguai também vai ter participação guarani, mas sim, na do Paraguai é bem claro a presença de caingangues. Tema que merece atenção, porque os índios não estavam só no 18, como eu comentei, estavam durante o 19 e seguem, né, durante o século 20 também. Essa população indígena passava muito por gaúcho também. Então, se a gente for ver as próprias imagens,
produzida pelo Debré, claro, que é a partir de informações de terceiros, tu não nota muita diferença entre o que seria esse gaúcho e o que é esse indígena. Mais que invisibilidade, eu vejo naturalização desses elementos. Porque quando a gente vai para as fontes, eles aparecem de maneira bastante ativa na defesa desse território. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma outra perspectiva que resgate essa população indígena e que conceda um espaço de protagonista dessa história também. As atitudes indígenas, essas manifestações são muito variadas e a gente não tem como explicar elas a partir de uma lógica única. Portanto, por isso que é importante ver assim, como é que se dá essa questão de um determinado conflito, um determinado episódio, fazer uma releitura desses episódios no qual o índio apareça como agente também da história. Os índios têm história, têm passado e também têm presente. Muitos se miscigenaram com pessoas de outras etnias, indígenas, europeias ou africanas. Outros seguiram vivendo mais isolados em aldeias. Só na região do Rio Grande do Sul, 3 etnias possuem terras demarcadas: caigangues, guaranis e charruas. Eles também têm opinião sobre a convivência com os demais povos. A gente caminhava bastante, né? E antigamente, na verdade, não existe fronteira, né? Nosso caminho verdadeiro mesmo é o rio, né? O rio Paraná, o rio Uruguai. A gente pescava, tinha uma barquinho, né? Que a gente se juntava, parava num lugar para a gente dormir, pescar e se alimentar com a fruta e depois voltar para o Paraguai. Então é uma cultura natural, né? Uma natureza que como água. A água vai para o outro lado, cai para o mar. É a mesma coisa. Né? Então os índios não tem fixo. Né? Então, mas hoje em dia nós temos que ficar numa aldeia porque os brancos cada vez mais se aproximando, trazer mais. Aí se a gente se mudar para cá, para outro lugar, aí os brancos vai se mudar e fazer cidade. Por isso que a gente não podemos se mudar mais. A gente sabe muito bem que antigamente o lugar dos índios é Porto Alegre, né? Que vivia, dois índios, cultura diferente, né? Como Caingangue e Guarani, né? Que vivia sempre no lado, né? Por exemplo, o Rio Guaíba vem da língua Guarani, né? Primeiro contato que os Guarani tomaram chimarrão, né? E era os brancos chegaram aí, tem curiosidade, o que tá tomando? Com taquarinha, com porongo, aí que os Guarani tomavam. E também, antigamente os brancos não sabem tomar banho. Aí os índiozinhos de 5 anos pulavam no rio, aí que começaram a aprender a tomar banho. Batata doce, aipim, erva mate, feijão, banana. Isso é da típica Guarani. Tá mesmo em cultura, um mundo diferente, em que a gente podemos entender qual o ponto de vista dos índios, por exemplo. E antigamente os brancos mataram com a arma de fogo, com a doença. E terceiro momento hoje com a caneta. Então esse ver que a gente vê, nós enxergamos parece a agressividade dos brancos que a gente recebeu. Que hoje em dia que não mata mais com arma de fogo, mas muitas vezes é com arma silêncio, né? Os brancos têm muitas pessoas boas que a gente nunca vamos falar assim. A gente fala de antigamente, né? Os espanhóis, portugueses que vinham tirar nossa terra e hoje em dia
não vamos ficar silêncio, que a gente continua, vamos falar essa parte do sofrimento que a gente passa, mas a gente tem força, né? A gente vamos sempre caminhar e viver, né? Antigamente também não existe muita doença, depois que vem os europeus que trouxeram muita doença. Então a gente hoje em dia tem um posto de saúde, né, aqui, e tem médico ocidental e médico tradicional que a gente trabalha junto, né, para a gente trabalhar sobre espiritualidade, né, que muitas vezes o médico ocidental não sabe tratar se tem problema mental, né, por exemplo, né, que para nós é problema mental por falta de caraí, que a gente chama de caraí um pajé, que a gente aí nós levamos para o casa de reza para curar essa doença, né? Que muitas vezes tem cheio da cabeça por falta de mata, por falta do rio, por falta de caça, né? O índio fica enfraquecendo. A gente pede um espaço adequado para viver sua cultura, né? A gente vivemos com pequena área, né? E a gente vivemos com alegria, que muitas vezes faltou muito esse espaço também, mas igual a gente convive com isso. E a gente tem uma cultura, língua, né, e sistema, né. O índio também tem direito de estar na cidade, né. Por que não, né? Então a cidade é construída em cima do tecoado do território dele. Então como é que hoje não vai ser proibido, né? Então essa nós discutimos com a prefeitura e com os caingangues e charrua. 3 etnias se juntamos para defender esse espaço. Apesar que os índios estão bem organizados, os brancos também tem organizado, tem capitalista. O que quem mata é o capitalista, né? Tu não tem como, as pessoas, muita minoria, né? Tu não consegue, como o Lula que hoje está passando, que serve o dinheiro. Não é o direito. Então essa é que a gente discute bastante com os índios, outros caingangues, por outras etnias, e muitas políticas. Então tu não consegue viver essa que próprios deputados, senadores não tá a par disso, porque não vê, não está enxergando, e muitas vezes você não respeita mais os índios, não respeita mais a organização, respeita o dinheiro. Os brancos deveriam respeitar a natureza. Tipo assim, a mata, né? Não precisa dar para os índios. Eu acho que preservar a mata seria melhor para nós, porque a natureza precisa a mata para que venha a chuva, né? Se a mata não existe mais, acaba ser humano vai morrer por calor, né? Então esse que nós sabemos, nossos avós, nossos caraí que falaram assim, nós temos que cuidar do planeta para a gente viver, né? Mas que nós pensamos que hoje em dia no mundo tem que ficar verde de novo. Esse é nosso sonho. Mas que esse que os brancos poderiam respeitar a mata, respeitar os índios. Então, conviver mais, para aprender isso, tem que visitar a aldeia.